O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você. Olá! No Royal na TV desta semana, a gente vai conferir todas as atrações culturais que o shopping oferece no mês da cultura. Confere! Fala sobre cultura tanto no Royal na TV quanto no Santa Maria Agora. Enfim, falar de cultura é sempre assunto na TV Santa Maria. E hoje eu vou entrevistar o Andrew Santos, que é o autor de O Requiem do Pássaro da Morte. É um livro, enfim, que veio para mim de um jeito bem interessante. Eu ouvi falar muito bem, pensei, poxa vida, preciso conversar com esse autor santamariense que está aí buscando financiamento coletivo para que esse livro vire papel, vire verdade. Então, primeiro lugar de tudo, André, obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papo aqui no Royal. E fala um pouco, primeiro, sobre o que é o Requiem do Pássaro da Morte. Eu que agradeço, em primeiro momento, o convite para a entrevista. E o Requiem, na verdade, tem duas maneiras de explicar o Requiem do Pássaro da Morte, né? Uma que é mais ficcional e a outra que é mais prática. De maneira mais prática, ele foi um livro que eu escrevi, finalizei ano passado e publiquei para Kindle na Amazon. Eu acabei tendo mais leitores do que eu esperava ter, e alguns leitores vinham conversar comigo nas mídias sociais me perguntando quando e onde eles poderiam encontrar a versão física do livro. E eu não tinha a versão física porque o livro foi feito para Kindle. Então, me ocorreu que eu poderia procurar uma maneira alternativa, eu como escritor independente, de viabilizar a edição do livro. E é para isso que eu criei essa página no Catarse. O projeto visa não apenas imprimir a versão física do livro, como também propiciar e oferecer mais peças, mais produtos relativos ao livro. Eu também estou oferecendo um conto inédito, com uma edição gráfica e um preparo gráfico todo cuidadoso, uma história em quadrinhos baseada no mesmo universo e uma estatueta de um dos personagens feita em resina, enfim, finalizada cada uma artesanalmente. O Requiem é uma história sobre desejo, sobre paixão, é sobre um poeta amaldiçoado que ele vive a vida até o limite. Coisas muito ruins acontecem com ele na juventude por causa desse ímpeto que ele tinha em viver tudo e a todo momento. E ele acaba se autoexilando depois dessas tragédias. E passa 10 anos sem escrever. Ele decide parar de escrever. Que é, na verdade, a maior angústia dele. Até um dia em que ele decide escrever, então, sua última obra-prima. E na noite seguinte, o Pássaro da Morte, Anatoly, bate à sua porta dizendo que alguma coisa aconteceu e que nessa ânsia de escrever sua última obra-prima, Douglas, o protagonista, acabou roubando de Anatoly o seu Requiem. E ambos, então, partem em uma jornada para reencontrar o Requiem e encontrar Safira, que é uma espécie de musa para o Douglas, para o protagonista. Bom, mas toda essa inspiração, Mandato Release, eu sei que não veio de lugar nenhum. Tem muita inspiração e tem muita referência literária que, mesmo para quem não as tenha, é possível, enfim, imergir na tua obra. Mas quais são essas tuas referências? Então, eu acho que esse foi um processo comum para mim como leitor. Eu sempre fui um leitor relativamente voraz, sempre tentei ler muito. E eu acabei usando no Requiem muito das minhas próprias influências e referências literárias. A gente encontra muitas referências a Edgar Allan Poe, a Máscara da Morte Rubra, o próprio Corvo. O personagem, o ceifeiro, o Anatoly, a representação dele é um corvo. Não é à toa, é porque eu gosto muito de Edgar Allan Poe. Também Lovecraft, todos os seus mitos de Cthulhu, Byron, Mary Shelley, Percy Shelley, o esposo da Mary Shelley. Todo esse cosmos maldito da literatura acaba ecoando aqui e ali. E alguns poetas e autores brasileiros também. Porque uma coisa que eu tentei fazer com o Requiem, que eu defendo e eu acho que é necessário, no meu caso particularmente, as primeiras influências literárias que eu tive foram internacionais. Um dos meus autores preferidos ainda é Stephen King. Inclusive está no cinema agora em cartaz A Torre Negra, e o Requiem é a minha Torre Negra. Então, eu tentei criar um mundo que tivesse cara brasileira, tudo muito abrasileirado, e colocar esses autores dentro desse mundo abrasileirado, porque eu queria deixar próximo da gente, sabe?
Então alguns personagens eles têm sim sotaque brasileiro, alguns têm uma característica muito gaúcha no jeito que eles falam, porque eu queria trazer isso para perto da gente. Então eu vou ser bem gaúcha e bem abrasileirada. Tchê, vocês não têm noção, eu tô aqui perto do Andrew e vê-lo falar na obra dele, no carinho que ele pôs nessa criação, dá para ver os olhos do guri brilhando, né? E isso é gostoso, né? A gente está no mês da cultura em Santa Maria, está vivenciando semana de conferência municipal de cultura, de formação de conselho de cultura. Para ti, que é um artista, que é um escritor independente, quais são os teus desafios e o que tu vislumbra que Santa Maria poderia dar, não só para ti, mas para Jéssica Dalcin e sua turma ali com Sussurros da Boca do Monte, e, enfim, o que falta para vocês? Porque Santa Maria é cidade de cultura, né? Tem uma produção literária boa, mas ao mesmo tempo, poxa, patina na hora de colocar no papel. Mas, sabe que eu acho que isso é uma coisa curiosa, eu não sei se isso é um efeito só santamariense, eu acho que isso é um sintoma do tempo que a gente vive. Hoje em dia é tudo muito rápido e ao mesmo tempo que é tudo tão mais fácil de chegar nas pessoas, é muito mais difícil porque é muita informação, é muita coisa chegando e é difícil pra gente encontrar as brechas necessárias para que a gente possa chegar nesse público, manter esse público, né? Eu acho que a Jéssica fez um trabalho muito, muito bom com Sussurros da Boca do Monte. Eu participei da campanha, ajudei da maneira como eu pude, trabalhando particularmente com a parte do audiovisual, com o vídeo e algumas promoções. E alguns dos outros escritores envolvidos também, cada um, nós fechamos uma equipe, as pessoas iam trabalhando. E a gente recebeu, a receptividade foi muito boa, né? E toda vez que a gente faz um evento desse tipo, a receptividade é boa. Lá na UFSM, eu, o professor Enéas Tavares e a Jéssica Lang, que é artista e ilustradora, a gente organizou um projeto de extensão chamado Bestiário Criativo, e a gente usa para organizar eventos de literatura fantástica dentro da academia, porque a academia hoje ainda não aceita muito bem a literatura fantástica. Por quê? Existe uma série de discussões acadêmicas sobre valor literário, sobre expressões literárias, e a literatura fantástica tende a não se enquadrar, segundo a maioria desses preceitos, dentro do que se entende hoje como cânone literário. E é uma discussão longa, aprofundada. Hoje ela já está mudando de perspectiva, principalmente em escolas estrangeiras. Muitos autores que são considerados best-sellers, pop, e não eram considerados literatura há 10 anos ou 20 anos atrás, hoje já fazem parte da academia americana como ou britânica, como Neil Gaiman, Annie Rice, o próprio Stephen King tem muitos estudos baseados nele, mas ainda é um reflexo que está vindo para o Brasil aos poucos, né? Como sempre. As perspectivas culturais são diferentes daqui e lá, e a gente sempre acaba encontrando maneiras diferentes e acaba fazendo coisas muito parecidas, né? E eu acho que o maior problema é esse. Eu sempre ouço as pessoas dizerem que o problema é que as pessoas não leem. Mas eu não sei se esse é o problema. Eu acho que elas leem, ou algumas querem muito e se interessam. Mas aí o problema às vezes é o acesso. E eu gosto de pensar que existe um livro para cada pessoa. Às vezes a pessoa encontra um tipo de literatura que ela realmente não se identifica e não gosta. Mas isso não significa que ela não gosta de ler nada. Ela só não encontrou uma coisa que ela goste de ler. E preconceito em literatura é a pior coisa que existe. É complicado porque a gente sabe que as coisas não são 2 mais 2 são 4 quando a gente pensa em uma perspectiva cultural que as pessoas às vezes não têm acesso e quando tem, às vezes ela tem que estudar muito aquilo para uma prova de vestibular e acaba realmente ficando saturada e depois acaba não querendo ver mais pela frente, né? Mas há maneiras de se trabalhar isso, né? Às vezes a gente vê na internet, em grupos de discussão em mídias sociais como o Facebook, a gente vê muito isso. As pessoas às vezes estudam para passar no vestibular, né? E entrar na faculdade, estudam clássicos brasileiros e não aguentam mais ver os clássicos brasileiros depois disso, mas aí acabam lendo muita coisa que vem de fora porque elas leem porque elas quiseram ler, porque alguém indicou. E a gente tenta inverter o quadro, né? Indica um livro nacional para alguém que conhece. E isso tem funcionado, sabe? Os eventos que a gente organizou aqui no FSM foram muito promissores, a gente conseguiu levar para Porto Alegre, com a ajuda da URGS. Agora, ano que vem, até onde eu ouvi, vai voltar a ter a Odisseia de Literatura Fantástica, que é um dos maiores eventos de literatura fantástica do Brasil, que é em Porto Alegre. Então, eu acho que a gente está andando devagar, mas é promissor, sabe? Acho que as coisas estão ficando cada vez mais alargadas, a gente está conseguindo chegar em um público brasileiro que já lê, que está conhecendo que aqui também se faz literatura de qualidade. E assim, eu acho que as coisas vão se ajeitando.
Não, e aquela história, né, André? Quem não aposta não ganha. Então a gente tem que fazer uma aposta alta para poder ganhar alguma coisa. Mas falando nisso, Catarse, enfim, esse financiamento coletivo para o teu livro, como é que tá? Quantas anda? Até onde que vai? O que a gente precisa fazer para mobilizar o pessoal? Então, o Catarse, ele é um projeto de financiamento coletivo, né? Ele serve para você pôr um projeto lá e tentar arrecadar dinheiro em um período de, em média, 2 meses. E se as pessoas entram lá no projeto e apoiam, pode ser qualquer valor, né? Desde R$1 até o valor que você quiser apoiar. Claro, a gente determina recompensas. Então, para quem quiser ganhar o livro em versão digital, R$15 já ganha. Quem quiser ganhar o livro físico, R$35, que é um valor bem acessível. É a média de um livro. Depois, os valores aumentam conforme as recompensas aumentam. Você ganha o livro mais a história em quadrinho e o conto por R$55 e depois um valor a mais para ganhar a estatueta. O Catarse, ele administra esse dinheiro até que a campanha tenha terminado. Quando a campanha terminar, batendo a meta, ele me repassa esse dinheiro para que eu possa viabilizar o projeto e enviar eu mesmo o material, os livros, as recompensas para os apoiadores. Se eu não bater essa meta, o Catarse reembolsa as pessoas que apoiaram com o valor que elas apoiaram. A campanha vai até dia 8 de setembro, né? Então a gente tem aí menos de 2 semanas para o final da campanha. A gente teve um início de campanha bom. Eu bati... eu digo nós porque tem mais pessoas me ajudando, então somos nós, né? Então, nós batemos 10% da meta em 5 dias, o que a gente recebe dados, informações do Catarse. Isso é bom, é acima da média e tem a probabilidade da meta final ser atingida ainda. O Catarse ele costuma ter picos bem no início e bem no final, né? Então, bem no início a gente foi a 20 e poucos %, agora já está em 30 e poucos, quase 40%. E a tendência é que no final isso seja ainda dilatado e a gente receba mais apoios. Essa semana, hoje já entraram mais alguns e eu acho que vai andar um pouco mais assim até o final desta semana ainda. Claro, eu estou planejando algumas ações finais para tentar impulsionar um pouco mais a campanha, né? Mas a ideia é basicamente essa, né? O Catarse é uma ótima plataforma para gente como eu, que é autor independente e não tem uma grande editora, não tem grandes equipes de fomento por trás, né? A gente precisa encontrar maneiras alternativas de viabilizar o trabalho que a gente faz. Então a gente te deseja boa sorte, né? E com toda certeza lá na TV Santa Maria, no site da TV, vai estar lá todo mundo torcendo para que o Requiem do Pássaro da Morte venha no papel e que a gente possa fazer uma outra entrevista, né? Quem sabe com o livro impresso, falando um pouco mais da tua obra. É uma simpatia de pessoa, obrigada pela tua atenção com a gente. Imagina, eu que agradeço por esse espaço. Eu adoro falar de literatura no geral. Então, para mim é sempre um prazer. Eu começo essa entrevista com um gostinho de saudade. Saudade lá dos tempos do jornalismo na UFSM. Afinal de contas, eu tenho nas minhas mãos a 22ª edição da revista TXT, que é a revista do curso de jornalismo coordenada pela professora Viviane Borelli e que, enfim, ganha mais páginas, conta mais histórias do arco para lá, tudo que acontece dentro da universidade, dentro dos centros, dentro dos departamentos, problematiza, mas também traz tudo que há de mais belo e de mais bonito na Universidade Federal de Santa Maria. Então eu converso contigo, professora, em primeiro lugar, dando os parabéns por mais uma edição da TXT. Obrigada, eu que agradeço, né, a passagem de vários estudantes, que hoje a gente vê profissionais que são referência, que levam o nome da Universidade Federal de Santa Maria e do curso de jornalismo, né? Então eu que agradeço pelo espaço também e pelo reconhecimento que é um espaço, a revista se torna um espaço de formação, né? E essa ideia que a gente tem cada vez que a gente produz uma nova edição, que seja um espaço de formação, que ela traga alguma reflexão, que ela traga todo o processo de construção de uma notícia, de uma reportagem e que faça a gente pensar na universidade e a relação da universidade com a comunidade. Bom, professora, já na carta ao leitor, vocês falam sobre os sujeitos que fazem a UFSM. Que sujeitos são esses? Para quais sujeitos? Que sujeitos escrevem a TXT? E sobre quais sujeitos ela fala? E ainda, para quais sujeitos ela é escrita?
É interessante a pergunta, porque quando a gente faz uma revista, eu quero terminar a revista, eu quero ter um produto, né, pronto, mas a gente não pensa no processo, né? E a processualidade, ela é carregada de sujeitos, ela só existe e as coisas só acontecem porque há vários sujeitos envolvidos. Então a gente tem os alunos, né, porque mesmo que tenha uma hierarquia, que eu seja a professora responsável, né, o trabalho só existe, a revista só sai porque os alunos fazem a revista, né? Então esses alunos, eles são os atores o tempo todo. E, além disso, as pessoas para as quais a gente escreve, as nossas fontes, né, as nossas pautas, que temas que a gente vai abordar. Então, são muitos sujeitos. Esses sujeitos que fazem a revista são sujeitos múltiplos. É assim que eu trabalho, nessa multiplicidade de sujeitos. É a visão que eu tenho dessa multiplicidade de vozes que vai estar sendo construída na revista. A cada edição, essa multiplicidade. Mais uma vez eu te olho e fica passando um filmezinho na minha cabeça, um filme muito gostoso de reassistir. Mas, Vivi, a gente está na Semana da Pessoa com Deficiência. E por que a TXT veio ser lançada justamente aqui, junto ao desfile, né, promovido por essa semana? Tem alguma novidade boa vindo por aí, né? Isso aí. A grande novidade desse semestre foi que a gente começou a olhar para a informação e essa informação ser inacessível a determinados públicos. Então a gente faz uma revista que ela tem uma circulação da universidade, que ela é sobretudo formativa, né? É uma revista laboratório, mas a gente começou a pensar o quanto ela é inacessível para as pessoas que têm deficiência visual. Então, a partir de conversas com o Christian, que é da Comissão de Audiodescrição e do Núcleo de Acessibilidade da Universidade, a gente começou a pensar e estudar de que formas a gente poderia torná-la acessível. Então, a gente está ainda descobrindo determinadas ferramentas, principalmente do Adobe Design, para tornar os textos alternativos e acessíveis, né? Então é um processo que a gente ainda não conseguiu concluir, mas a gente espera concluir logo logo. Vai estar disponível lá no ufsm.br/revista TXT um PDF. Esse PDF, para quem é vidente, para quem enxerga normalmente, vai ser igual, vai ser um PDF como qualquer outro. Mas para as pessoas cegas, elas vão contar com audiodescrição dos layouts e audiodescrição de toda a revista e das fotografias. Então é um projeto também pioneiro no Brasil, porque as revistas que a gente conhece, experimentais, trabalham apenas com audiodescrição das imagens. E a gente resolveu trabalhar com a audiodescrição de todo o layout. Então é para proporcionar a quem não enxerga a possibilidade de construir mentalmente a imagem daquilo que está vendo em sua totalidade. Para isso, a gente contou com cursos de audiodescrição, a gente contou com os consultores, que são o Christian e a Fernanda, da Comissão de Audiodescrição da Universidade, e também com outras professoras do Arquivo Geral. E, então, a gente está trabalhando de forma integrada para tentar proporcionar também e levar o nome da UFSM, e a UFSM sendo também referência à inclusão, né? Então, a gente quer fazer com que a revista também seja inclusiva nesse sentido. Parabéns, Vivi, pela boa notícia que tu trazes para o mundo do jornalismo, não só para a universidade, para Santa Maria, mas que sirva de exemplo também, não é, para outras universidades ao longo do país. Parabéns mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. E mais uma vez, acho que a nossa luta é para que a gente possa olhar para essas pessoas, para a gente possa ver que elas estão se sentindo cada vez mais incluídas, né, na sociedade. Então, fazer com que a informação também seja acessível, mesmo que seja garantido por lei, é difícil do ponto de vista técnico, do ponto de vista financeiro, né? Mas aí eu considero ser fundamental o papel da universidade. Quer dizer, na universidade, que é um lugar formativo, é um lugar que a gente trabalha ensino, pesquisa e extensão, é um lugar apropriado para a gente pensar técnicas, métodos, né, e processos para tornar essas informações então acessíveis. Tá bom, obrigada. O Roio na TV dessa semana fica por aqui. Eu te convido a vir aqui para o shopping curtir todas as atrações que o Roio oferece. Até a semana que vem com o nosso próximo programa.
O Royal Plaza Shopping tem muita curtição, lazer para a família e filmes no telão. Completa o seu dia na hora de comprar, porque aqui tem tudo em um só lugar. O Royal Plaza Shopping é completo com você.